Vida longa e próspera, pessoal. Meu nome é Rafael Bernardi, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Windows Server League. Bom, hoje eu vou falar sobre uma coisa mais avançada do Hyper-V, que pode envolver o seu cenário de cluster, de nuvem privada, que é a necessidade de medir os recursos utilizados. Bom, eu tenho aqui esse meu servidor com Hyper-V instalado, com duas VMs. Vamos dizer que, por algum motivo, você começou a ter um uso maior da sua nuvem privada, do seu ambiente de virtualização, e você quer começar a medir para saber quem é que está usando, quais as VMs estão usando mais os recursos, quais as VMs estão usando memória, mínimo, máximo, média de processador, por exemplo, de alocação de disco, tráfego de rede. Ou seja, você tem que começar a ter um controle maior só para saber, quando o teu recurso estiver em falta, você saber, opa, calma aí, eu estou indo no gerenciamento de memória aqui, está com um pouquinho de memória livre. Qual é a máquina que está consumindo isso tudo, que eu não estou sabendo? A função que a gente vai habilitar para o Hyper-V é o Resource Metering, ou seja, medidor de recursos. Tá? Ele não é habilitado graficamente, por isso que eu falei que é uma questão mais avançada, mas eu vou explicar de uma forma que você com certeza vai entender e aprender a trabalhar com ele. A melhor forma que eu gosto de demonstrar, quando não tem uma função gráfica, não tem uma interface gráfica para trabalhar com Hyper-V, é através do PowerShell ISE. Então vamos abrir o PowerShell ISE como administrador. E através dele nós vamos aprender como utilizar o comando. Tá? Eu habilitei já, cliquei aqui nesse painel para ele habilitar esse painel aqui do lado direito, que eu acho muito mais fácil. Tá? Eu gosto também de deixar o painel de script aqui em cima, é assim que eu gosto de trabalhar com ele. Bom, vou selecionar aqui para Hyper-V. Ok? E, bom, vamos começar com a lógica. Nós precisamos habilitar a medição dos recursos. Como o PowerShell ISE é bem didático, habilitar ou é Enable ou é Set. Então, aqui em Enable, Resource Metering. Ou seja, habilitar um editor de recursos. Ok. Bom, temos três abas aqui. Essa primeira e a última são bem parecidas. Se eu quiser, eu posso habilitar os recursos para todas as máquinas. É só botar um asterisco aqui. Ou eu posso habilitar somente para uma ou outra máquina em específico. Tá? Quiser habilitar para todas as máquinas, eu vou copiar o comando aqui e vou colar aqui. Para ficar mais fácil, olha só. Enable, tracinho, VM Resource Metering, tracinho, VM Name, asterisco. Se eu rodar esse comando, ele vai habilitar para todas as máquinas. Habilitou o medidor de recurso para todas as máquinas. Ok? Se quisesse botar somente uma máquina ou outra, você ia colocar o nome aqui. Tá? Bom, agora que está habilitado, você vai conseguir fazer a medição. Você vai começar a ter a medição. Como é que você vai colher os relatórios, os resultados disso? Bom, aí o comando é measure VM. Tá aqui. Mal traduzido, seria como medir a VM. Tá? Vou clicar aqui em measure VM. Nome da VM, vou pegar uma VM aqui, deixa eu ligar elas. Ver se elas estão ok. VM001. VM001. Posso executar direto o comando. E ele vai me mostrar as estatísticas acumuladas, tá? Acumuladas da máquina virtual. Você pode também resetar, se for o caso. Tá? Aí eu vou resetar o histórico da máquina. Então, qual é o comando para resetar? É reset, VM Resource. Deixa eu pegar aqui. Reset, VM Resource Metering. Se você quiser resetar, VM001. Reset, VM Resource Metering. Aí você vai resetar, zerou tudo de novo. Aí você pode ir lá no Measure, botar a VM de novo, dar o executar, e você vai ter novamente
Aqui, olha só o que a gente consegue ter. CPU, média de memória RAM, máximo de memória RAM utilizado, mínimo se você estiver usando memória dinâmica, disco, ok? Rede e pronto. Existem também algumas funções um pouco mais complexas, mas eu vou dar um exemplo aqui, que você pode executar para ter um relatório melhor, aprimorado. Tá? Aí são funções combinadas do PowerShell. Como eu não estou ensinando sobre PowerShell, eu recomendo o e-book, o livro do Daniel Donda, o MVP em PowerShell, para você aprimorar o teu conhecimento em PowerShell. Mas aqui eu vou dar algum exemplo para você ter somente um gostinho do que dá para fazer com a PowerShell. Que é esse comando aqui. Vou colar aqui para vocês. Por exemplo, para saber Traffic Report. Vou executar somente a seleção, ó, da VM001. Então ele mostra o uso da rede somente para essa máquina. Tá? E você pode rodar esse comando, por exemplo, botar para rodar de vez em quando, rodar para rodar automaticamente. Você pode rodar, como eu mostrei, você pode habilitar para máquina individual, enfim. Você pode tirar os relatórios dele de vez em quando. E combinando com outras funções do PowerShell, você pode ter vários poderes adicionais. Mas, e uma coisa também que às vezes vem na dúvida, e eu estou tirando esse exemplo do livro do Leandro Carvalho sobre Hyper-V. Às vezes você tem um ambiente que você habilitou para todas as VMs, mas não tem certeza se algumas estão sendo medidas. Como é que você sabe se as máquinas estão com Resource Metering habilitado? É esse comando aqui. Ó. Você vai fazer o getVM, asterisco, e na formatação da lista você vai botar nome e se está habilitado ou não. Essa é a variável para saber se a máquina está com Resource Metering habilitado ou não. Vou botar aqui. Olha só, VM001, VM002. Está lá. Então quer dizer que eu posso chegar aqui na VM002, executar, ele vai me voltar. Olha só, as estatísticas da VM002. Legal, né? Interessante o Resource Metering, bom, mas aqui no Cooperate, como vocês sabem, nós gostamos de avançar um pouco mais. Bom, vamos dizer então que você tem um ambiente grande de máquinas virtuais e tem um grupo de máquinas virtuais que utilizam os discos SSD do seu storage, por exemplo. E você gostaria de saber como está o uso, olha só, como está o uso dos VHDs que estão nesses discos SSD de 10 máquinas virtuais ao mesmo tempo. Pô, aí já não dá para fazer com Resource Metering, porque você tem que ficar tirando de máquina em máquina, tirando a média. Existe alguma forma de agrupar recursos? Ou, por exemplo, você tem máquinas que são servidores web e tem muito uso de rede. Você gostaria de saber o uso de todas as interfaces de rede externas dessas máquinas. De uma só vez, porque é interessante para você saber como está o uso de rede, mas não de uma VM, das 10 VMs, das 20 VMs ao mesmo tempo. Tem como saber? Tem. É o chamado Resource Pool, ou Pool de Recursos, que é você criar um pool de recursos para facilitar a análise, medição e até cobrança, se for o caso, se você tiver uma nuvem privada que tem essa política. Vamos dar uma olhada também como faz? Também é por PowerShell. Bom, você pode criar, vou dar uma limpar minha tela aqui. Você pode criar Resource Pool para memória, processador, rede, discos, VHDs, ISO, Virtual Flop Disk, adaptador de fibra, se você tiver, de forma de agrupar e medir esses recursos. Tá? Como eu falei, não tem interface gráfica para isso, mas você vai poder criar de forma facilitada através do PowerShell ISE. Bom, para fazer um exemplo, vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui minha pasta VMs. Eu vou criar uma pasta, aqui na pasta VMs, eu vou criar a pasta discos. E vamos imaginar que naquele meu exemplo do storage, por exemplo, todos os discos que estão aqui são discos SSD, que estão fisicamente, esse volume V seria um volume SSD. Então você queria medir. Então essa pasta discos é uma pasta importante para você medir. Vamos criar então 2 discos virtuais aqui.
pelo Hyper-V mesmo. VHDX, expansão dinâmica. E vou colocar na minha pasta discos. Esse aqui é o disco 1. Criado. E vou criar o disco 2, só copiando ele. Pronto. E estou dando um exemplo com discos, tá? Mas pode fazer, como eu falei, pode fazer resource pool de qualquer coisa. Bom, então, vamos criar um pool de discos virtuais. Ou seja, todos os discos virtuais que estão nessa pasta vão ser agrupados em um medidor de recursos, tá? E você vai poder medir o uso, tamanho, acesso deles de uma só vez. Bem legal, né? Então vamos abrir o PowerShell. Deixa eu só copiar o caminho aqui, v2.discos. Voltar aqui para o meu PowerShell ISE. E vamos digitar o comando. New. Perdão. Vamos ali pelo Hyper-V, né? Para criar o pool de discos, nós temos que criar. Então, como eu falei, set, new, add, new, VM Resource Pool. Eu vou botar aqui discos, SSD. Vou botar tudo minúsculo para facilitar depois de digitar. Discos -SD. Type. Deixa eu botar aqui VHD. Ok. Path, caminho. Vamos colocar aqui aquele caminho. Beleza, tá aí. Ok. E vamos dar um copiar aqui e colar aqui para ver se está tudo certinho. O nome, discos-SD, vai ser o nome da nosso pool. Resource type, está ali VHD. Okay? E path, o caminho. Então, posso executar a linha. Criado. Ok. Beleza. Criou agora. Agora eu vou fingir que estou criando as máquinas virtuais novas e já vou apontá-las para este local. Vocês vão ver que vai mudar a configuração depois. VM-SSD-1. Ela vai usar um disco rígido existente e eu vou apontar para aquele disco. Você pode fazer isso com o seu ambiente existente, tá? Estou dando um exemplo do zero aqui, só para ficar um exemplo mais limpo, para quem está aprendendo agora. E vou criar outra máquina virtual. Poderia estar criando essas máquinas virtuais pelo PowerShell, e ISE também é bem rápido, VM-SSD-2. E vou usar o disco 2. Avançar, concluído. Ok. Bom, aqui agora na configuração da máquina virtual, em discos, você vai apontar, olha, beleza, está usando esse disco aqui e está nesse pool. Olha só, então você está usando um disco que está fisicamente na pasta, monitorada pelo pool, e está dizendo que esse disco virtual faz parte desse pool. Então, vou fazer a mesma coisa com as duas máquinas. Pool de recursos. Você vê que essa tela não tinha antes de você habilitar o pool de discos virtuais. Ok? Então, está anexado. Pronto. Agora, essas duas máquinas são monitoradas. Você pode monitorá-las através do pool de recursos. Como é que faria isso? Bom, vamos voltar lá. Nós sabemos o comando. Deixa eu dar um aqui. Measure VM. Ok. E a gente pode fazer a medição através do Measure VM Resource Pool. Qual é o nome do Resource Pool? Discos-SSD. Qual é o tipo dele? VHD. Tá.
Opa, coloquei o nome errado aqui. Discos SSD. Discos SSD. Ah, sim. O que está faltando? Eu não habilitei. Tá aqui, o PowerShell é bem didático. Ó. Medição de recursos não habilitada para o pool de recursos. Você tem que habilitar a medição de recursos para depois medir. Então, vamos lá. New VM. Perdão. Cadê? Bom, aqui vai outro macetinho. Quando eu me perco aqui nos comandos, o que eu faço? Tem a busca aqui. Então eu vou botar. Eu quero habilitar o metering. Ok. Então lá, enable. Eu estava no new, que se que era enable. Então eu botei metering, que eu sei que é parte do comando. Então vou vir aqui na aba resource pool name. Discos -SSD VHD. Agora eu habilitei. E agora, measure. Discos SSD. E ele retorna o total em megabytes. E total inbound, outbound. Ou seja, não tem nada nesses discos ainda, não tem sistema instalado nem nada. Quando a gente começar a utilizar esse recurso do pool, instalar o sistema, por exemplo, aí esses números vão crescer. Você pode resetar, como a gente viu. Tá? Aqui no pool, vimos que tem aqui quando você, o PowerShell ISE é bem completo, mas às vezes ele falta. Então, se você vier aqui digitando, olha só, new -vm, ele já vai te colocar algumas opções. Menos source pool type. E ele já, ao dar o espaço, ali no menu direito, não apareceram essas opções. Então você fica assim, pô, mas o que eu tenho que botar ali? Aqui você já vai vendo que você pode criar, por exemplo, um Ethernet, de memória, de processador, enfim. Você poderia criar aqui um de memória. Ok? O que está faltando aqui? Está faltando aqui o name. Olha só, até as opções que tem, ó, você fala assim, pô, será que eu estou esquecendo alguma? Vou botar aqui, name, ok, e vou dar um nome para ela. Memória. Pô, estou sem criatividade. Okay. Você vê que o PowerShell ele vai te guiando, tá? Ele vai te guiando para você realmente poder utilizá-lo da forma melhor possível. Dei o Enter ali e ele criou o pool de memória. E você iria criando, simplesmente, por exemplo, como eu criei esse de memória, os recursos, tá? O pool de recursos. Tá? Alguns são mais avançados que o outro. Por exemplo, de memória que eu criei, não é fácil, não tem interface gráfica para você ir lá e habilitar. Você vai ter que usar a classe WMI para habilitar na máquina virtual e para fazer a medição correta. Tá? Bom, e como é que você sabe qual você criou? Eu botei o comando aí, acabei colando antes de entrar na gravação, VM Resource Pool. Você vai saber os pools que você criou. Ok? Tá aqui os pools que eu criei. Olha só, discos SSD e memória. E a mesma coisa que chegar aqui, de escrever pool, você vai ter todos relacionados ao pool. Por exemplo, aqui eu vou remover. Tá, voltou aqui para baixo. Vou remover aqui um resource pool. Bota o nome, bota o tipo e acabou. Ok? Bom, ao meu ver, a melhor utilidade do pool de recursos é você conseguir medi-los com resource metering. Ok? Então, você vai criar, ao meu ver, a melhor estratégia para você trabalhar com isso é criar new VM resource pool, mas eu prefiro fazer por aqui, deixa eu dar um CLS. New. Eu prefiro fazer por aqui porque você vai ter a opção new VM resource pool menos resource pool type. Tá vendo? Eu digitei type porque eu esqueci que era resource pool type. E ao dar o espaço você vai saber. Então temos com interface gráfica disco e rede. Tá? Sem interface gráfica o restante. Que fica um pouco mais complicado trabalhar, mas você tem ainda a possibilidade. Eu recomendo trabalhar com o PowerShell mais avançado. Recomendo a leitura de PowerShell. Não dá para entrar aqui nos detalhes,
ok? Mas com esses exemplos que eu já te passei, você já consegue medir o uso de discos e ter o seu ambiente preparado para a medição, caso você precise. Então, por exemplo, você com a medição de recurso habilitado, você não vai ser pego de surpresa se o teu chefe ou tua equipe perguntar, poxa, quais máquinas aqui estão usando mais processamento? Aí você vai ter que abrir monitor de performance na hora, criar contador. Não, nada disso. Você já pode deixar aqui e já pode, com 3 comandinhos, deixa tudo guardadinho lá no Resource Measure VM ou Measure Resource Pool, manda bala e pronto, foi. Ok? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. É uma técnica mais avançada. Eu deixei exemplos práticos para você ver como é, tá? Mas, obviamente, envolve, como todo recurso avançado, envolve mais estudo de vocês e envolve mais aprimoramento necessário para que você possa realmente dominar o uso dessa ferramenta que é poderosa, tá? Se você não tem nenhuma outra ferramenta de medição, um System Center, não tem alguma ferramenta de terceiros que possa te dar o relatório do seu ambiente, o Resource Metering é uma ferramenta que, com uma linha de comando, você pode executar um relatório bem complexo, bem específico, tá? De forma gratuita e rápida. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado mesmo. Até a próxima!